Vamos agora todos. Vamos fechando os nossos olhos, conectando a espiritualidade maior, aproveitando para agradecer nesse dia de hoje por todo o amparo que vamos receber aqui, pelos ensinamentos, que a nossa mente possa estar aberta a aprender um pouquinho mais, a melhorar todos os dias um pouquinho, que possamos sair daqui renovados energeticamente, mentalmente, dispostos a fazer da nossa vida sempre um pouquinho melhor para nós e para quem a gente convive. Agradecendo a espiritualidade boa e amiga que ampara essa casa, a todos os trabalhos que acontecem aqui, damos por aberto então os trabalhos de hoje. Que assim seja. Mundos Regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre eles mundos infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse de seu livre-arbítrio. É a liberdade da pessoa em escolher as suas ações. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem. Mas, infelizmente, há as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos, de encarnação em encarnação, se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Boa tarde, irmãos. Então, hoje eu trouxe para vocês aqui o tema sobre umbral, colônias espirituais e até mesmo vida em outros planetas. Mas como é que será que nós fazemos para chegar a essas outras moradas? Bom, para a gente chegar a uma outra morada, para um outro local, a gente tem que desencarnar, morrer. E como que a gente sabe para que lugar a nossa alma, o nosso espírito vai? Depende do nosso pensamento, das nossas atitudes aqui na Terra. E eu vou falar para vocês que podem, a princípio, 3 situações diferentes que podem nos acontecer. A primeira situação seria se nós fôssemos pessoas muito materialistas, apegadas aos bens materiais, aquelas pessoas que dão muito mais valor ao dinheiro do que as pessoas que estão ao seu redor. Então, para esse tipo de pessoa, pode ser que na hora que ela vir a desencarnar, ela fique presa no corpo físico dela. Ou seja, a pessoa, por exemplo, foi enterrada, então ela vai ficar lá junto no seu corpo físico, vendo o seu corpo apodrecendo. Então não é uma coisa muito agradável. Ou, por exemplo, no caso dessas pessoas muito materialistas, que são ligadas demais a um bem. Por exemplo, alguém que gosta muito do seu carro. A pessoa desencarna e fica lá, dentro do carro, só o espírito segurando o volante, porque ela não quer se liberar daquele bem material. Vocês já ouviram falar de casas mal assombradas? Pode ser que os donos, os proprietários antigos da casa, eram pessoas também muito materialistas que acabaram ficando dentro daquela casa. Segunda situação, aquela pessoa que cometeu muitos erros, que ao invés de praticar o bem, sentia prazer em tirar vantagem alheia, passar a perna nas pessoas, mentir, matar alguém, ou mesmo no caso de um suicídio. Então, a gente já pode imaginar que esse tipo de pessoa que no momento do desencarne, ela não vai para um lugar muito bom. Ela vai para um lugar que vibre naquela frequência. Então, ela vai para o umbral. Para os católicos, né, para quem descende do catolicismo, é o nosso inferno que a gente escuta falar. Então, o umbral é um lugar muito sujo, tem lama, por todo lado, ele não
não é cheiroso, muito mal cheiroso. Então, assim, quem assistiu o filme Nosso Lar pode ter uma vaga ideia de como que é o umbral, porque ainda lá no filme do Nosso Lar, eles foram muito sutis. Eles não colocaram como o umbral é de verdade. Então lá é um lugar sem luz, com espíritos agonizando, onde a dor e o desespero tomam conta. Terceira situação. Pessoas extremamente bondosas aqui na Terra, que só fizeram bem em prol do próximo. Como exemplo temos Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Jesus, São Francisco de Assis, espíritos muito iluminados, que ao desencarnarem, eles já foram para um lugar muito bom, para uma esfera superior, para um lugar muito iluminado. Então, assim, pode ser que mesmo que alguns de nós aqui não sejamos pessoas famosas, mas que fizemos o bem aqui na Terra, a gente também pode ser encaminhada para um local bom, um bom lugar, né? Mas a gente está acostumado, querendo ou não sei se todos aqui descendem de famílias espiritualistas, espíritas, mas a gente está acostumado a ter aquela ideia de céu e de inferno. Então hoje eu vou trazer para vocês uma forma um pouquinho diferente de visualizar essas situações. Mas como é que funciona isso? Vamos ver o caso de pessoas comuns que já erraram, já acertaram, e quando elas perdem o corpo físico, elas começam a desencadear um processo de lembranças. E algumas de nós começam a lembrar constantemente daquilo que errou aqui na Terra. Fica só pensando, nossa, eu errei. E a gente não consegue ser encaminhado para um local de luz. Porque as equipes espirituais querem, às vezes, nos encaminhar. Só que pelos nossos próprios pensamentos, a gente que impede a luz de nos levar para um local mais adequado. E agora no caso dos suicidas. Porque muitas vezes, quando a gente está com uma depressão muito forte, quando as coisas estão dando erradas na nossa vida, por alguns momentos, pode passar pela nossa mente tirar a própria vida. E a gente sempre ouve falar, nossa, mas isso é a pior coisa que você pode fazer, não faça isso. Só que a gente não sabe exatamente o porquê, o que vai acontecer se por um acaso eu vir a tirar a minha própria vida. Para onde que eu vou? A gente vai para o umbral, lembra que eu falei para vocês antes? E no umbral tem o Vale dos Suicidas, que é direcionado para aquelas pessoas que tiraram a própria vida. Então o que acontece? Geralmente, não é em todos os casos, mas por exemplo, se eu era aqui na Terra para viver até os 40 anos, e eu tiro a minha própria vida aos 20 anos, então eu vou lá para o umbral, para o Vale dos Suicidas, e fico mais ou menos uns 20 anos, que era o período que eu estava aqui, que eu deveria viver aqui na Terra. Além disso, tem outros fatores, dependendo de como eu levava a minha vida, se eu era uma pessoa boa ou não, eu posso ficar mais tempo lá ou não. Depende da minha vibração. Então, como eu falei para vocês, esse umbral, ali onde tem o Vale dos Suicidas, realmente é um lugar muito sujo. Chega a ser asqueroso, assim, a gente sente as pessoas que têm a sensibilidade mais aflorada, a mediunidade, que já tiveram a oportunidade de ir até o umbral, sente um cheiro ruim. Então é um lugar assim que é muito triste, os espíritos estão chorando e tudo mais, pedindo ajuda. Só que mesmo o umbral, sendo essa coisa assim que parece algo tão nojento que não, eu não quero ir para o umbral de jeito nenhum. Só que o umbral tem o seu lado bom. Porque quando nós vamos para lá, o que acontece? A nossa consciência está muito energeticamente muito ruim, muitos maus pensamentos, eu estou me culpando, eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar meu próximo. Então, por diversos fatores, eu acabo sendo levada até o umbral. Mas não porque alguém me mandou, foi porque eu fiquei pensando e vibrando daquela forma. E quando nós estamos lá no umbral tem uma lama no chão, e aquela lama, ela é regeneradora. Então, por pior que seja, por pior que eu esteja me sentindo, ao ficar lá um período de tempo, que pode ser tanto 2 dias, 3 dias, 5 anos, 1000 anos, depende da nossa consciência, aquela lama vai estar regenerando o nosso corpo espiritual. Então, mesmo que pareça ser algo muito ruim, por fim é algo bom para nos limpar, porque nós estamos precisando naquele momento dessa limpeza. Mas também existe o caso
de pessoas que, quando elas desencarnam, elas não se arrependem de ter feito mal. Ou pior, elas tinham cultivado inimigos aqui na Terra. E quando elas desencarnam, o que acontece? Elas vão para a colônia, vão para um lugar bonito? Não. Elas estão ali, a vibração dela é, por exemplo, eu tô com raiva dessa irmã. Ela roubou meu namorado. Então, quando eu desencarno, eu vou ficar obsediando a irmã. Então, veja, eu desencarnei, né? Vamos dizer, morri num acidente, e ela estava lá com o meu namorado. Eu fico revoltada, porque eu sou um espírito de baixa luz. Não de baixa luz, talvez um espírito normal, mas que ainda fica com aquele apego daquele meu namorado, e eu fico atrás dela querendo, não fique com meu namorado. Então eu viro uma obsessora. Por quê? Porque eu não aceitei que talvez o meu namorado não quisesse mais estar comigo naquele momento. Então, os nossos obsessores podem ser pessoas que a gente tinha alguma rixa, algum probleminha. Então, por isso que a gente fala, perdoem, vamos perdoar sempre, para a gente não ficar com esse sentimento ruim dentro da gente, e na hora do desencarne, em vez da gente ir para um lugar de luz, o espírito de luz está lá querendo que a gente vá para a colônia, para um lugar bom, e não, eu fico aqui querendo atormentar a irmã, achando que a culpa foi dela, quando na verdade sou eu que estou ali. É a minha consciência que me determinou ficar ali do lado dela. Agora, se mesmo a gente tendo errado aqui na Terra, mas eu em um determinado momento eu quis fazer o bem ao próximo, tentei vir ajudar, independente da forma que fosse, e eu posso ir para um lugar espiritual, eu posso ir para uma colônia espiritual, que é um lugar de muita luz. Em primeiro lugar, o que seria uma colônia espiritual? Novamente, quem assistiu o filme Nosso Lar, conheceu a colônia Nosso Lar, mesmo nome, que é muito bonita. E lá, como é que é? É como se fosse uma verdadeira cidade em outra dimensão. Então lá é um lugar que pode ser para tratamento, pode ser que seja para a pessoa ter conhecimento, ou hospitais, ou mesmo colônias com escolas, para o espírito aprender e evoluir. Então, assim, eu trago para vocês hoje alguns trechos do livro Colônia Florescer, que ele traz a história de Cláudio. É bem interessante esse livro, até para quem não tem muito conhecimento dessa parte espiritual, ele é muito legal. Porque ele fala assim, do Cláudio, que era um jovem, que ele acabou vindo a desencarnar num acidente automobilístico. Então, assim, aconteceu o acidente, o Cláudio, que era uma pessoa leiga no assunto da espiritualidade, então aconteceu o acidente, ele olhou o corpo dele, estava no chão, e ele foi andando e ele não sabia onde ele estava, o que tinha acontecido com ele, porque ele não tinha se dado conta que ele tinha morrido. E como ele estava com um pensamento muito fixo na casa dele, ele acabou sendo levado, né, espiritualmente falando, a consciência dele levou ele até a casa dele, e quando ele se deu conta, ele estava em casa, e ninguém via ele. Então ele ficou muito nervoso por estar naquela situação e de não ter, ninguém tá conseguindo falar com ele. E até é engraçado que ele fala que a pior coisa que pode acontecer, porque muitos de nós às vezes falam assim, aquele teve uma morte bonita, morreu dormindo. E ele fala, o Cláudio fala que é terrível morrer dormindo. Porque literalmente você está dormindo e você acorda, está morto, porque você não olha para trás para ver se seu corpo está ali atrás, né? Então você vai andando, vai falando com todo mundo e ninguém fala com você. Então vejam que complicado para quem não tem conhecimento espiritual. Por isso a importância de nos instruirmos e recebermos essas orientações espirituais. Então ele fala que ele ficou vagando vários dias sem saber o rumo que tomar e de repente, de longe, ele viu uma luz. E ele foi, por curiosidade, chegando perto dessa luz, que ele via muitos espíritos indo até aquela luz, e quando ele se deu conta, ele chegou na colônia Florescer, que no plano espiritual ela fica em cima de Jacarepaguá e Recreio do Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Então ele foi para essa colônia. E como que era aquela colônia? Bom, ela tinha muros que cercavam a colônia, uma entrada grande. Aí vocês podem se perguntar, mas por que muros lá na colônia? Porque existem ataques espirituais de energias negativas que não querem que a colônia prospere, que os seres se evoluam. Então, por isso que a gente precisa ter essa proteção.
E para entender um pouco melhor, a gente sabe que a colônia fica em cima da Terra, mas ela fica em outra frequência, então por isso que a gente não consegue visualizá-la. Talvez se alguns médiuns clarividentes com maior potencial consiga visualizar alguma coisa, mas ela fica mais ou menos entre as nuvens. Então é muito difícil da gente conseguir visualizar, é uma outra frequência. E essas colônias, elas podem ser estruturadas com diversos ministérios. Essa que o Cláudio estava, a colônia Florescer, existia o Ministério da Reencarnação, do Esclarecimento, para ele saber o que está acontecendo, e da Comunicação, para trazer as mensagens de lá da colônia aqui para a Terra. E também lá nas colônias existem gatos, cachorros, animais, borboletas, cavalos, só que eles ficam separados na área do jardim. Fiquei feliz quando fiquei sabendo disso, que eu gosto bastante dos animais, então ainda bem que se um dia a gente for para lá tem eles. Quanto à alimentação, existe também, só que ela é um pouquinho mais leve, basicamente caldos, frutas, nada derivado da carne. Mas à medida que o espírito vai se evoluindo, ele deixa de ter essa necessidade de se alimentar. Então, quanto mais evoluído, ele não precisa mais comer. Eles também escovam os dentes, dormem, tomam banho, mas isso novamente é dependendo da evolução de cada espírito. Se o espírito for mais evoluído, por exemplo, ele já não precisa mais tomar banho, ele pode fazer sua autolimpeza, não há essa necessidade. Então, esse foi um livro que eu trouxe aqui para vocês, que fala sobre a história de um rapaz, assim, vamos dizer, mais normal, né? Uma vida mais comum. Mas eu também pesquisei, que fala sobre uma colônia, e o livro se chama Faz Parte do Meu Show, do Robson Pinheiro. E esse livro traz a vida de um rapaz muito exagerado, que usou drogas, teve relações sexuais com homens, mulheres, contraiu o vírus da AIDS e morreu muito jovem, aos 32 anos de idade. Então, pelo que eu estou contando para vocês, alguns de vocês já podem saber que eu estou falando do Cazuza. No livro, em momento nenhum, faz menção ao nome do Cazuza, mas eu acredito por causa de algo de relativo a direitos autorais, não tem o nome dele, mas a gente está contando a história do Cazuza, então é bem legal. E ele fala assim, que quando o Cazuza desencarnou, devido às suas atitudes que eram prejudiciais a si mesmo, levaram a ficar muito tempo no umbral. E aquilo lá deixou ele muito desesperado, porque ele ficou sozinho. E no próprio livro ele fala o seguinte, o espírito iluminado falou a ele, era o que você mais temia, estar só. Ao desencarnar, encontrou aquilo que mais tinha medo. Essa foi a forma pela qual a sua consciência externou a culpa e os medos represados durante a sua vida. Você se viu só, sem ninguém. Então ele fala claramente que essa energia estava dentro dele. Eram seus demônios particulares. Não era alguém que o julgava e colocava no umbral. Era ele mesmo, a sua consciência, que determinou que ele ficasse lá. Então, devido aos trabalhos que a sua mãe ela teve em prol de crianças soropositivos aqui na Terra, e devido à grande iluminação que a avó dele já era desencarnada, devido a esse trabalho todo, ele pôde ser resgatado e, por coincidência, ele foi para a colônia Florescer, aquela do Cláudio. Não menciona no livro o nome da colônia, mas pelo direcionamento eu deduzi que era a mesma colônia. Então lá ele teve que mudar as atitudes dele e deixar aquela rebeldia de lado. E ele fala o seguinte, que ele preferia ter de enfrentar o diabo, caso ele existisse, a ter de enfrentar a si mesmo. As tais leis da vida estavam impressas dentro de mim, se assim posso dizer, gravadas em cada célula do meu corpo espiritual. Então o cantor passa a se tratar no hospital daquela colônia e ele percebe que a região genitália dele está muito debilitada devido aos excessos que ele teve durante a vida na parte sexual. E então, após Cazuza se tratar, devido ao seu grande carisma,
e aquele magnetismo que ele tinha, porque apesar dele ter feito muitas coisas erradas, ele tinha um grande carisma, tinha muitas pessoas, muitos seguidores que gostavam da música dele. E ao invés dele ficar lá se lamentando, nossa, como eu poderia ter feito algo melhor lá na Terra, não. Eles fizeram, mesmo ele tendo errado, eles deram uma opção para ele de trabalho. Um trabalho onde ele sabia muito bem atuar. Era na música. Então, isso serve para nós, que às vezes a gente acha que nós temos que nos tornar santinhos para poder ajudar. Então, se esquecemos, a gente às vezes se esquece que tem muitas habilidades. E às vezes essa habilidade a gente pode encontrar uma forma de auxiliar as pessoas. E aqui na Terra, como também quando desencarnarmos, estivermos lá, dependendo da nossa vontade, a gente também pode auxiliar. Então, esse livro traz essa parte do Cazuza, da parte da música, e ele fala o seguinte, que a espiritualidade de luz utiliza desses grandes nomes aqui da Terra, que ao desencarnar, como músicos, artistas, que eles levam esses seres para, por exemplo, para os umbrais, porque no umbral, às vezes, tem muitos espíritos que ficam adormecidos. Então, o que eles fazem? Eles levam esses artistas para fazer grandes shows no umbral. E ao fazer esses shows, a música, claro que não é a mesma música que eles tocavam aqui na Terra, né? Mas devido ao carisma deles, então eles levam para o umbral e eles começam a tocar essa música, e a vibração dessa música acorda muitos desses seres que estão adormecidos e podem ser encaminhados. Então vejam que fantástico. Então, no livro ele ainda cita que encontrou Raul Seixas, ele fala de mais alguns nomes espirituais que estavam lá sendo utilizados para acordar essas pessoas do umbral. E, novamente, serve para a gente ver que a gente pode ser útil do lado de cá ou do lado de lá. Se conseguirmos nos instruirmos e nos melhorarmos, fazer a nossa reforma interior, então, ao nos desligarmos da matéria, a gente pode ficar tranquilo, que a gente pode ir para um lugar bom. E aos pouquinhos, se a gente já for melhorando as nossas falhinhas, aquelas coisinhas, aquelas pendências que a gente tem no nosso dia a dia, aos pouquinhos a gente se melhorando, a gente já sabe que vai para um lugar melhor. E agora, já que eu falei das colônias e eu falei de alguns seres muito iluminados, então a gente vai passar por um patamar do nível de Chico Xavier, do Jesus, esses seres muito iluminados que são muito evoluídos. Então eles passaram aqui na Terra para nos auxiliar, né? Para nos orientar, para nós podermos nos evoluirmos. Então, a gente tem que entender que esses seres, quando eles desencarnaram, eles já eram seres num patamar evolutivo muito alto. Então, eles vão para um lugar muito bom. Então, já não é só mais uma colônia espiritual. Alguns desses seres iluminados vão para outros planetas. Então, eles estão em outra dimensão, é tão elevada que eles têm que ir para outro planeta. Então, para quem não acredita, eu vou aqui contar para vocês que sim, existe vida em outros planetas. Alguns mais evoluídos e outros nem tão evoluídos, né? Eu sei que é um pouquinho difícil de acreditar que existe vida em outro planeta, mas existe vida muito inteligente lá. Mas será que seriam em outras galáxias desconhecidas? Algumas sim, em outras galáxias, e outras aqui mesmo, próximo da gente, na nossa galáxia. Que eu não sei se vocês já ouviram falar de Marte. Tem alguns livros de Ramatiz que falam sobre a vida espiritual em Marte. E lá eles são seres muito evoluídos. Aí a gente se pergunta, mas como é que foi lá a sonda da NASA, foi o foguete lá e não viu nada? Porque eles vibram em outra frequência. Então nós, né, não conseguimos visualizar, eles estão vibrando em outra frequência, são muito evoluídos. Assim como as colônias espirituais estão em outro patamar, a gente também passa lá o avião, não enxerga a colônia, o foguete também não consegue ver a vida que tem em Marte. E lá, nesse mundo, eles são muito elevados. Por exemplo, eles não têm mais o perdão. Mas por que eles não têm mais o perdão? Porque ninguém mais erra. Então lá eles não precisam mais do perdão, eles já chegaram num patamar de moral que eles não fazem mais ofensa ao seu irmão, que não precisa mais perdoar, então já é outro nível. E eles também cuidam das suas vidas, têm suas habitações, mas tudo pensando no bem do outro.
Uma coisa que eu achei bem interessante num desses livros do Ramatiz, que ele cita, que ele fala o seguinte, que quando um casal começa a namorar, o que eles fazem? Achei o máximo. Cada um mostra para o outro os seus defeitinhos, aquelas imperfeições. Então, aqui na Terra, o que a gente faz? Quando começa a namorar, esconde, né? Nossa, faz tudo lindo. Ai, nossa. Aí começa a convivência, daí é uma desgraça, né? Aí começa a ver que um tem chulé, o outro ronca, não sei o quê. Então, assim, quando chega lá em Marte, eles já são tão evoluídos que eles já mostram, ó, aqui está meu rol de coisas que eu posso melhorar, ou talvez possa te incomodar, e um mostra para o outro. Então, já demonstra, assim, o grau de evolução deles. Então, além disso, esses seres evoluídos, eles não ficam só lá naqueles planetas, lá vivendo a vida deles. Porque para eles estão olhando lá, eles conseguem, têm a capacidade de nos visualizar. Então eles olham aqui para a Terra e vê a gente matando, a gente roubando, a gente querendo passar a perna em todo mundo. Então eles vêm de lá, daqueles planetas mais evoluídos, para nos auxiliar aqui na Terra. Na nossa casa, no CAEB, lá em Jaraguá do Sul, a gente trabalha com esses seres evoluídos na linha dos cristais. Então lá nós trabalhamos com a cura interplanetária e a gente recebe as orientações e as informações dele, dos seres evoluídos. Então a gente tem esse acesso direto com a espiritualidade de outros planetas. Se alguns de vocês já procuraram a respeito da fraternidade branca, a grande fraternidade branca, pode ter algum conhecimento que fala bastante a respeito de seres de outros planetas que vêm aqui para a Terra para nos auxiliar. Porque para eles não adianta eles estarem evoluídos. Eles querem que nós vamos evoluir junto com eles. Então para eles não é satisfatório só eles estarem evoluídos. Então essa, eu acho que é uma das principais, assim, que mostra a diferença. Porque às vezes a gente quer, eu vou me evoluir, mas eu deixo lá o meu irmão, ele que está ali do meu lado, que se dane. Então, assim, na verdade, eles pensam sempre em prol do próximo. Então, por isso que eles vêm lá de longe. Opa, estou um pouco nervosa, desculpa. Então, eles vêm lá de longe para trazer essa luz aqui para nos auxiliar a andar no caminho certo. Então, pode ser que para uns, para outros, seja um pouquinho fantasioso pensar que existe vida inteligente em outros planetas. Mas eu conto para vocês que existe sim, porque aqui na Terra, às vezes, que a gente se diz, que tem vida inteligente, às vezes a gente vê coisa que não é nem um pouquinho bonita, nem um pouquinho inteligente. Então, lá em outros planetas, existe sim a vida inteligente. E deste modo, a gente está conhecendo um pouquinho do lado de lá, a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo na hora que a gente desencarnar, porque a gente já está tentando se melhorar, fazer algo em prol do próximo, está vindo aqui assistir uma palestra, tomar um passe, então já está pensando de uma forma diferente, já está instruído para quando morrer não olhar para trás, né, não ver se está o corpo lá caído na cama, então a gente já sabe que pode acontecer algo diferente de nós. E se a gente ainda não conseguiu essa evolução que a gente está almejando, que a gente gostaria de ter, não tem problema, porque a cada nova reencarnação que Deus nos concede, é uma nova oportunidade que Ele está nos dando aqui na Terra para nós tentarmos nos evoluirmos e sermos felizes. Então é isso. Muita luz a todos e obrigada pela atenção. Bom, Renata, muito obrigada. Seria uma prepotência e uma arrogância nossa, né? Achar que esse universo todo que existe seria só pra gente, né? E que ainda por cima a maior inteligência estaria aqui, né? Como ela disse, com tudo que a gente vê por aí, dá pra ver que não. Então, mais uma vez, relembrando todo mundo, né? Tem o meu pequeno evangelho ali na lojinha, para quem quiser levar de presente de Natal. Não vai perder o prazo, domingo que vem é o nosso encerramento. Depois não adianta vir aqui no CEIU, porque vai estar fechado. Então, já aproveita e já leva. Aproveita que tem promoção também das obras da casa. E um aviso que antes eu esqueci, né? A gente sabe que é domingo, está todo mundo já num clima meio festa, né? Confraternização. Então, quem por acaso hoje ao meio-dia bebeu, né? Tomou uma cervejinha, um choppzinho para amenizar o calor,
não entre na cabine de passe hoje, né? Deixa para vir num outro dia, porque vocês sabem, amanhã é dia de tratamento, é a mesma sala que a gente usa, então nós não temos absolutamente nada contra quem bebe ou toma o seu chopinho, mas só porque amanhã vem pessoas ali precisando dessas energias para se refazer de algum problema de saúde, algum problema espiritual ou mental. Então, vamos evitar hoje. No outro dia vocês podem tomar o passe. Vai ser um prazer para a gente poder ajudar. Tá certo? Então, tu pode fazer a oração para a gente. E no final, então, a gente aguarda o passe. Procurar aguardar em silêncio, né? Então, vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento ao alto. E agradecer às equipes espirituais de luz que aqui se fizeram presente, nos trazendo essas orientações e esses conhecimentos, e que essa energia de luz possa nos acompanhar até as nossas casas, e que lá das nossas casas ela possa seguir a todos os nossos irmãos que estejam próximo da gente, que morem com a gente, que talvez não estejam aqui. Então que a gente possa dar um abraço nessas pessoas que talvez não estejam aqui, para dedicar um pouco dessa energia de luz que aqui nós conseguimos. E eu gostaria de fazer a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja.